um caminho que leva à vida eterna e outro caminho que leva à perdição. Há um caminho que leva para o céu, há outro caminho que leva para o inferno, ou Seol, ou Geena, ou lago de fogo, como diz a Santa Escritura. Depende das versões de cada uma. E no primeiro versículo, no versículo 13, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então há uma multidão que está entrando por este caminho, pensando que está trilhando com seus pés, pensando em chegar a um fim de um caminho maravilhoso, de um caminho de vida. Portanto, a Bíblia diz que ele conduz, vai levar uma multidão, e é essa multidão que talvez esteja ouvindo neste momento a palavra de Deus. E para a gente começar a matutar um pouco, entrar um pouco nesse versículo, eu quero contar um pequeno testemunho que aconteceu com um amigo meu. Trabalhou comigo 9 anos, quase 9 anos, dentro de uma empresa. E este homem era um homem pacificador, transmitia a paz para as pessoas. Mas a maioria das vezes eu vi aquele jovem rapaz triste pelos cantos. E eu me converti no ano de 96. No ano de 2006 eu me converti ao Evangelho. Então, quando eu comecei a trabalhar mais aquele jovem, eu comecei a pegar uma intimidade muito grande com ele, e nós se tornamos amigos. Então, aquele jovem começou a frequentar uns cultos, na qual nós fazia de segunda a sexta naquela empresa. E aquele jovem começou a frequentar, e ele ia todos os dias e ficava lá escutando a palavra. As lágrimas desciam do seu olho, e ele dizia: que culto bom, que culto maravilhoso. Sempre, esses anos todos, ele estava do meu lado, perto, ouvindo a palavra de Deus. Estava ali pertinho de mim, se emocionando, ouvindo Deus falar, e dizia: irmão, um dia eu chego lá, um dia eu vou ser como você, um dia eu vou pregar a palavra de Deus, um dia eu vou cantar hinos, um dia eu vou ver a minha família se convertendo ao Senhor. E o tempo foi passando, e aquele jovem começou a ouvir a palavra de Deus. E teve um certo dia que ele estava triste, cabisbaixo no canto, e chegou no momento da gente fazer o culto. E a maioria das vezes eu deixava de almoçar para me ajeitar o som. Estava eu e o irmão Naldo nesta peleja, e ali eu comecei a ajeitar o som, e aquele jovem se aproximou, todo triste pelos cantos, e ele disse: irmão, deixa eu ajeitar o som, vai almoçar. E eu disse: não, deixa eu fazer logo isso aqui, vai almoçar você. E ele disse: está certo. Foi almoçar, e ele era um dos primeiros que estava assentado, mesmo na frente, quando a gente começou a louvar a Deus. O primeiro hino que a gente cantou, o número 15, comecemos a cantar este louvor a Deus, e ele começou a se emocionar. A gente começou a fazer uma obra de missões naquele lugar. A gente começou a trazer pastores, começamos a trazer cantores, pregadores do Evangelho. Começou a crescer aquele trabalho. E numa quinta-feira, a gente parou de trabalhar e a gente fomos para um movimento na qual o sindicato estava querendo fazer com a gente uma reunião. E a gente estava lá. E você sabe, aonde tem crente, os crentes começam a se ajuntar. E nós começamos a louvar o nome do Senhor no meio daquela multidão. Fizemos ali um grupo de pessoas e começamos a louvar o nome de Jesus. E era uma quinta-feira. E aquele jovem começou mais uma vez a ficar perto de mim, escutando a palavra de Deus. E houve um irmão usado por Deus, que o irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, disse: você de camisa verde, venha aqui para frente,
Deus quer que eu ore por você, para Ele te dar um livramento. E aquele jovem começou a sorrir perto de mim e disse baixinho perto de mim: eu não vou. Eu disse: rapaz, vá, Deus vai te dar um livramento. E ele disse: eu não vou, estou sem coragem. Eu disse: vamos comigo. Ele disse: eu não vou. E eu comecei ali a insistir um pouco, e ele não foi. Terminou o movimento pela manhã, à tarde fomos para o culto. Aquele jovem chegou no culto novamente, um dos primeiros, começou a sentar perto ali de mim, começou a chorar, e o pregador que a gente trouxe, de João Câmara, começou a pregar a palavra de Deus. E de repente o homem se levantou novamente, cheio do Espírito Santo de Deus, e disse: você, rapaz, de camisa verde, vem aqui para frente. Jesus tem um plano na tua vida, e hoje Ele quer te dar um livramento de morte. E aquele jovem, mais uma vez, sorriu, e eu escutei ele dizendo baixinho: amanhã eu aceito a oração, mas hoje eu não vou. E ali eu comecei, disse: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Vi ele rejeitando Deus. Isto foi numa quinta-feira. Quinta-feira, terminamos o expediente da gente. Quinta-feira, aquele jovem, toda a alegria no coração, todo simpático dentro da empresa. E ele disse: vou para casa. Chegar em casa, vou abraçar a minha esposa e meus filhos. E saiu do polo para o lugar dele, que era muito distante. E ali, quando ele chegou em casa, ele chegou junto à família. Isso foi numa quinta-feira. Preste atenção como Deus trabalha para dar um livramento a uma pessoa que não era nem evangélica, mas Deus tinha um plano na vida dele. Por isso que Deus estava cuidando da vida dele. Quando ele chegou lá na cidade, 10 horas da noite, alguém passou na porta, chamou ele para ir para uma igreja. Ele não foi para a igreja. 11 horas da noite, chegou uma galera. Essa galera que diz que é amigo da gente, mas não é amigo da gente. Só dá conselhos errados, só leva para caminhos tortos, caminhos cheios de curvas, caminho que aparentemente é a felicidade, mas não é. E aquele jovem, com aquela ruma de amigo, foi para uma discoteca chamada O Fernandão, na qual este que está falando aqui curti muitas vezes quando eu estava no mundo, essa discoteca. E ele começou a curtir essa discoteca às 3:30 da manhã, de quinta para sexta-feira. Houve um grande movimento naquela festa, uma grande briga surgiu naquele momento, e aquele jovem foi apartar a briga. De repente, um homem de fora sacou uma arma, deu 5 tiros naquele rapaz. 3 tiros pegou naquele rapaz, e ele chegou a falecer na porta da danceteria. Então, que você possa imaginar o primeiro versículo que eu li para vocês, no versículo 13: entrai pela porta estreita. Aquele jovem não quis entrar pela porta estreita, ele preferiu a porta larga, a porta espaçosa, e ele não deu ouvido à palavra de Deus. E são muitos assim que nesta noite está aqui. Muita gente nesta noite está aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez você até se irrite com as minhas palavras aqui, mas você tem dado prioridade à fornicação na sua vida. Você tem dado prioridade ao adultério na sua vida. Você tem dado prioridade o cigarro de maconha, a pedra, a cocaína. Você tem dado lugar, você tem dado espaço para o diabo trabalhar na sua vida, e você não tem um pouco de tempo para Deus. E eu te chamo nesta noite que você possa
entrar num caminho estreito. Já foi falado aqui, este caminho estreito, eu quero dizer a você que é um caminho que nós sabemos para onde vai. E você está vivendo num caminho largo e espaçoso. Você não sabe para onde você vai. Você vai se decepcionar neste caminho largo, aonde a carne te faz sorrir hoje, mas amanhã você vai ficar simplesmente com as consequências da sua carne: tristeza, angústia, lágrimas, choro, derrota. É isso que você vai absorver através das consequências da sua carne. É preciso você obedecer a voz e a palavra de Deus. Aleluia! É simples aceitar Jesus. Verdade, glória a Deus. Você vai ter que lutar contra você mesmo. Você vai ter que lutar contra você. Você vai ter que resistir às paixões carnais e uma vida pecaminosa que você vive. É difícil, porque você vai estar lutando contra você. Mas no fim desse caminho, a Bíblia diz que é um lugar de gozo para nós. E nós, esse povo que está aqui, está pagando um alto preço, sim. Você não tem noção do que aconteceu na minha vida, mas eu estou aqui falando do amor de Deus. Entra na porta estreita nesta noite, em nome de Jesus. Tenha consciência, tenha consciência que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a sua vida. Mas irmão, eu sou pecador. Ele vai libertar você do pecado. Irmão, eu gosto de beber, eu gosto de tomar uma cachaçazinha de vez em quando. Ele vai te libertar da cachaça. Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. É preciso você abrir o seu coração para Deus entrar na sua vida. Aleluia. Gastamos